Olá, é com muita alegria que nós da Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa, SEAC, estamos aqui para apresentar um novo estudo. Hoje feito pelo nosso amigo Daniel Salomão, da FEAB de Juiz de Fora, cujo tema é mediunidade. Vamos pedir a Jesus que nos ampare para que possamos melhor compreender tudo aquilo que for passado. Assim seja. Olá a todos, eu sou Daniel Salomão, fico muito feliz com o convite para participar desse trabalho de exposição doutrinária, ainda claro que online, né, é o recurso que nós temos, e o tema que nós escolhemos para abordar é mediunidade, que, como nós sabemos, é um dos pilares da nossa doutrina espírita. É um tema que, infelizmente, muitas vezes é deixado de lado nas exposições ou é tratado de forma a não considerar os seus aspectos principais e mais importantes. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir a um seminário de José Raul Teixeira, cujo tema era Mediunidade na História. Então, um seminário longo, muito bonito, muito enriquecedor. E das muitas coisas que me marcaram, uma das coisas foi uma história pessoal que ele trouxe, né, de uma amiga que ele na época tinha, que era muito católica, enquanto ele, claro, muito espírita. Como havia essa diferença religiosa entre eles, né, eles evitavam tratar desses assuntos. Até que em determinada época, quando o Raul já estava famoso, né, como orador, como médium, escritor, o assunto não podia mais ficar, né, deixado de lado. E essa amiga, numa visita que Raul havia feito, em determinado momento perguntou a ele: Raul, não é possível, é verdade que você conversa com os mortos, né, lida com eles, que eles interagem com as nossas vidas? Não, eu não consigo acreditar nisso. E perguntou humildemente para ele, carinhosamente. E ele, então, naquele momento, teve que responder, né? Ele, então, deu uma passeada com o olhar, assim, né, pelo o quarto daquela amiga dele, e ele percebeu que em determinado local do quarto havia uma imagem de um santo. Eu não me lembro qual santo que era, mas vamos admitir que era Santo Antônio, né? E aí Raul, quando viu aquela imagem, perguntou a ela: mas a senhora é devota de Santo Antônio? Ah, sou, Santo Antônio me protege, Santo Antônio está sempre comigo, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza, sempre me apoia, né? E aí, era o que Raul queria, né? Daí ele perguntou a ela: mas Santo Antônio não viveu na Terra e não morreu? Olha que coisa interessante. Se realmente foi o Santo Antônio, a gente sabe que Santo Antônio viveu na Terra há mais ou menos uns 800 anos, né? E se ele morreu, vamos usar as palavras dela aqui, né? E ela acreditava que ele podia interferir na vida dela, ajudá-la, né? De certa forma, ela também acreditava no que nós acreditamos, né? Respeitadas, claro, as diferenças. Então, olha que coisa interessante. O que isso mostra para nós, gente? A crença na mediunidade, nessa possibilidade de interação com os espíritos, né, com aqueles de nós que não estão mais encarnados, faz parte da crença, de uma certa forma, geral da humanidade, né? No nosso país, então, isso é muito forte em todas as religiões. Então, quando o espiritismo chega ao Brasil, no final do século XIX, quase, né, já encontra aqui um conjunto de crenças muito favorável, né? Seja a partir das religiões indígenas, seja a partir das religiões africanas, né, que já estavam no Brasil, seja a partir do próprio catolicismo, que como nós dissemos aqui no exemplo inicial, né, sempre teve essa crença nos santos, né, nesses espíritos que iluminados, né, poderiam ajudar as pessoas na Terra. Então, de certa forma, quando o espiritismo vem, do ponto de vista da mediunidade, ele traz simplesmente uma proposta, um método de se lidar com ela de uma forma mais útil, mais produtiva, de se olhar para o que vem dos espíritos e tentar extrair algo que nos esclareça, algo que nos console, né? Tirar todo quaisquer acessórios que a gente possa colocar nesse fenômeno e extrair dele o bem, né? A caridade. Isso é que é fantástico. Kardec propõe a nós, junto aos espíritos, claro, uma ideia muito lógica, né, da admissão da mediunidade, da possibilidade da comunicação, né, entre aqueles espíritos que estão sem corpo e aqueles que estão com corpo. Logo nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, na sua primeira parte, é uma discussão muito interessante. Kardec diz para nós o seguinte: se há alguém, é claro que estou trazendo aqui com as minhas palavras, né, se há alguém que aparece a você e quer conhecer o espiritismo,
Você não pode chegar para essa pessoa já apresentando os conceitos mais profundos da doutrina. Né? Você tem que começar das bases, né? E aí Kardec sugere a nós, pergunte a essa pessoa se ela acredita em Deus. Que Deus é a base, acreditar que há um sentido, né? Se essa pessoa não acredita em Deus, talvez nem seja interessante continuar a sua conversa com ela neste assunto. Agora, se ela diz que sim, você pode partir para uma segunda pergunta. Você acredita que é algo além do corpo? E se essa pessoa diz que não, também não vai ser possível avançar nessas questões, ainda mais sobre a mediunidade. Mas se essa pessoa diz que sim, você faz a última pergunta a ela. Se ela acredita que esse algo que ele é, que nós chamamos de espírito, mas ela pode chamar do que quiser, né? Se esse algo que ela é sobrevive à morte do corpo. Ela pode pensar que não. Né? Eu sou a mente, quando o corpo morre, a mente morre junto. Mas se ela pensa que sim, ou seja, se ela pensa como nós espíritas, aí vem a pergunta final, vamos dizer assim, que é onde Kardec queria chegar, né? Está no Livro dos Médiuns. O que impediria racionalmente que alguém que está vivo sem corpo interagisse com alguém que está vivo com corpo? Eu posso dizer assim, mas tal trecho da Bíblia, mas tal pessoa disse, sim, mas racionalmente há algum argumento que impeça isso? Né? No nosso entendimento não há. Não conseguimos encontrar algo que impeça esse processo. Tá? Daí a questão lógica da mediunidade. Agora, há uma questão prática, uma questão factual. Né? Allan Kardec, quando foi apresentado, quando foi convidado a conhecer o fenômeno das mesas girantes, né, a gente sabe que ele inicialmente não quis, não se interessou. Né? Era realmente, para a maior parte das pessoas naquele momento, encontros para diversão. Né? As pessoas se reuniam em torno de mesas no inverno europeu, né? Particularmente no nosso caso aqui em Paris, né? E aí em torno das mesas, essas pessoas ali, né, começavam a observar que essas mesas giravam, levitavam, respondiam perguntas através de batidas, né? O Kardec achou que fosse alguma brincadeira, algo do magnetismo, da eletricidade, algum tipo de fraude, né? Mas no segundo momento, quando ele é convidado por alguém por quem ele tinha mais apreço, em quem ele confiava mais, ele resolve assistir a esses fenômenos, né? Então vai observar aquelas mesas que falavam e vai perceber, claro, como alguns também já haviam percebido, que não eram as mesas que falavam, eram pessoas sem corpo, espíritos. Então, além dessa questão lógica, que, claro, Allan Kardec perceberia depois, né, há essa documentação de fatos. Allan Kardec presenciou, e muitos de nós, claro, presenciou fatos que atestam essa existência, essa possibilidade. Né? E Allan Kardec logo percebeu que se ele estava lidando com pessoas que estavam sem corpo físico, né, se na Terra nós temos pessoas de todo tipo, de todo caráter, de todo nível intelectual, instrutivo, né? Entre os espíritos também. E ele que começou a tentar extrair dessa conversa algo produtivo, algo de esclarecimento, ele tinha que saber com quem estava lidando, ele tinha que ter um critério para avaliar o que vinha dos espíritos, porque né, nem tudo o que vinha e o que vem dos espíritos, são pessoas como nós, né, merece confiança, merece crédito, é verdade. Né? Então ele desenvolveu, apresentou para nós um método que realmente tem sido esquecido, né? Mas um método muito importante, que é o dito controle universal do ensino dos espíritos, que ele está perfeitamente descrito no item 2 da introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali Allan Kardec vai nos mostrar que diante do que vem dos espíritos, que nós chamamos de controle, né? Há dois aspectos, há dois braços que merecem consideração. O primeiro deles é a razão, o uso da razão. Então, tudo aquilo que vem dos espíritos deve ser avaliado em acordo com o nosso conhecimento, com as informações que já temos à época, das nossas ciências, das nossas experiências, do dito bom senso. Né? Então, o fato de um espírito dizer algo não quer dizer que tem que ser aceito de forma acrítica. Pelo contrário, tem que ser sempre analisado de forma crítica. Então vamos comparar, há sentido no que está sendo falado? Olha o que nós já conhecemos do ponto de vista da ciência. É aceitável isso? Né? Então esse é um aspecto que deve ser considerado. O segundo aspecto é a concordância das mensagens. Olha que coisa interessante. Então o fato de um médium e um espírito receberem, né, apresentarem, né, de certa forma, uma comunicação de instrução geral, de esclarecimento, né, por si só é a opinião de uma individualidade. Deve ser descartada, deve ser jogada fora. Não, não. Deve ser guardada para que seja comparada com outras que vão tratar daquele mesmo assunto.
E se a gente observar que médiums de diferentes localidades, espíritos diferentes, de forma espontânea, começam a receber comunicações que nos encaminham à mesma conclusão, não comunicações idênticas, né? Isso é impossível, mas que nos encaminham à mesma conclusão, a gente pode admitir que aquela informação de instrução que os espíritos nos trazem é segura. É segura. Tá? Então, olha que coisa interessante. Se vem de apenas um espírito, apenas um médium, pode ser verdadeira? Pode. Temos segurança disso? Não temos. Tá? Agora, se começa a se repetir de uma forma coerente, aí temos enquanto seguro. Né? É o que Kardec utiliza no Livro dos Espíritos. Né? Então, a partir de comunicações que ele recebe de um grupo de médiums, né, ele vai comparando, vai selecionando aquilo que converge, aquilo em que não há concordância, ele não coloca. Né? Então, esse é o método. E nós somos convidados a usá-lo ainda hoje. Né? Nós somos aí inundados, e isso não é negativo, não. Tá? De obras espíritas ou ditas espíritas, de mensagens psicografadas, até mesmo às vezes pelo WhatsApp. Né? E tudo isso, quando de instrução geral, deve ser avaliado com esse olhar crítico. Eu estou chamando a atenção para essa questão da instrução geral, porque esse controle não vale para instruções particulares, para uma comunicação de teor moral, né, que vem às vezes de um parente, de um espírito que seja, mas para comunicações que a gente pode caracterizar como instrutivas, de esclarecimento geral. Tá? Trago informações doutrinárias, vamos dizer assim, outra expressão que a gente às vezes observa. Tá? Não instruções de conteúdo moral específico ou particular. Tá? Para isso, a questão moral, nós já temos o crivo, né? A moral cristã. Se está alinhada com a moral cristã, nós admitimos como possivelmente uma mensagem adequada. Né? Se não está alinhada com a moral cristã, não é uma mensagem de um espírito sério, de um espírito benévolo. Tá? Mas de um espírito pode ser, né, ainda em evolução, ainda em aprendizado. Ok? E instruções particulares, claro. Né? É o parente que está se comunicando, né? Não há como você fazer um controle, né? Nesse sentido. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Tá? Um outro aspecto interessante que deve ser avaliado, o Kardec também deixa muitas informações para nós sobre isso, é a figura do médium. Né? Como avaliar o médium? Até que ponto o médium tem a sua importância? Então, em primeiro lugar, o que a gente deixa bem claro, e que também tem sido deixado de lado muitas vezes, é que o mais importante no processo mediúnico é a mensagem que é recebida. Não é o espírito que a assina, não é o médium que é um instrumento. Tá? Isso não é o mais importante. É importante, mas o mais importante é a mensagem. Tá? Digo isso porque muitas vezes nós temos invertido isso. Né? Nós buscamos, às vezes, o médium tal, o espírito tal, o nome tal. Né? Partimos disso para analisar a mensagem, quando, na verdade, devemos partir do fruto para analisar a árvore, né? como nos propunha Jesus, né? E não o contrário. O que a gente entende? O médium, enquanto esse instrumento, ele é uma ferramenta para os espíritos, mas uma ferramenta ativa. Né? É um capítulo muito importante sobre isso, na segunda parte da obra O Livro dos Médiuns, né? O capítulo 20, que vai tratar da influência moral do médium. Tá? Então, o médium ser uma ferramenta ativa, a sua colaboração do ponto de vista intelectual, o seu esforço para aprender, para estudar, e principalmente a sua contribuição no campo moral, o seu esforço para domar as más tendências, né, vão ser de grande valor para a facilidade da sintonia com os bons espíritos, né, e para que a gente ofereça a esses bons espíritos um material intelectual o melhor possível, para que eles possam transmitir as suas mensagens, que, claro, vem de pensamento, né? De mente a mente. O médium, então, a partir dessa sua bagagem, né, traz o seu colorido, dá o seu ferramental para que o pensamento do espírito seja, vamos dizer assim, documentado, né? Passado aos demais encarnados. Há médiums perfeitos na Terra? Não há. Não há. Nesse mesmo capítulo há uma questão bem interessante sobre isso, e os espíritos vão dizer, olha, o mais perfeito na Terra, o melhor na Terra é aquele que tem sido menos enganado. Tá? Então nós não precisamos e não podemos esperar perfeição de médium nenhum. Ah, mas e o médium tal que é muito famoso, outro médium? Não, não devemos esperar a perfeição dele, nem eles esperam. Tá? Então tudo que nos vem de qualquer médium, por mais famoso que ele seja, se nós temos respeito por esse médium, se nós temos respeito por esses espíritos, se nós temos respeito ao método que Kardec nos propõe, nós devemos analisar tudo o que vem deles com esse mesmo método. Tá? E isso não é demérito, isso não é desprezar, não é desconfiar do médium de forma alguma. Pelo contrário, é dar o maior respeito possível a ele. Né? Porque o que o médium sério quer é justamente que as suas mensagens sejam avaliadas, é o que o movimento espírita precisa.
Tá? Então, em resumo, né, deixamos claro aqui, o médium tem uma função importantíssima. Seu esforço moral, seu esforço intelectual, é perfeito? Não é. Né? Agora, quanto melhor nesses dois aspectos nós trouxemos, ele se comportar, ele se esforçar, melhor instrumento ele será para que as mensagens cheguem da forma mais, como é que eu posso dizer, mais pura possível. Mas sempre haverá nessa captação esse colorido, essa contribuição do médium. Isso é natural, tá? Isso não é um erro. Isso é natural diante do processo, da situação evolutiva que todos nós estamos aqui. E isso não invalida a mediunidade. Tá? Se nós temos a consciência disso, olha que interessante. Se olhamos para isso, avaliando, considerando essas possibilidades e comparamos pelo método que Kardec nos traz, né? As mensagens que os médiuns, das quais os médiuns são instrumento, nós temos um caminho mais seguro para admiti-las, tá? Então isso é muito importante. Ó, o método que Kardec traz para nós, gente, é sua grande contribuição. Tá? Porque a doutrina espírita não acabou na codificação, não acabou com Kardec. Pensar assim é discordar de Kardec. Porque ele tinha toda essa postura da doutrina espírita enquanto progressiva. Então, outros estudiosos, outros médios viriam e vieram e estão aí, né? Trazendo mais contribuições, proporcionando maior crescimento e esclarecimento para todos nós. E, por fim, gente, dentro desse primeiro aspecto da mediunidade, a mediunidade do ponto de vista esclarecedor, né, nós devemos analisar a figura do médium. Do espírito. Há um capítulo na segunda parte também do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 24, tem por título Da Identidade dos Espíritos. Ele é fundamental para a gente entender isso. Tá? É um capítulo fantástico. E nele, Kardec já vai deixar claro uma coisa que nós já dissemos aqui, em relação ao médium também. Né? A identidade dos espíritos ela é, muitas vezes, secundária, quando estamos falando de instrução geral. Repito, instrução particular é o teu parente que está ali. Então, claro, entender se é ele ou se não é, dentro das nossas possibilidades, que também nem sempre é algo fácil, é importante. Agora, do ponto de vista da instrução geral, não é. É secundário. Olha que coisa interessante. Tá? E muitas vezes é o que nós dissemos. Há preocupação maior em ver o nome que está assinando a mensagem do que com a mensagem. E Kardec nos demonstrava isso. Kardec lidou com mensagens assinadas por Jesus, né? E em momento algum o nome, é Jesus, então tá ok. Não. Questionou, analisou, né? E lembrando um detalhe importante, os bons espíritos, eles não se incomodam com uma análise crítica respeitosa, né? Se eles são bons mesmo, né, já superaram em boa parte a sua vaidade, o seu orgulho. Não vão ficar tristes se nós analisarmos a sua mensagem usando o rigor de Kardec, vão ficar mais felizes. Né? E lembrando que, repetindo aqui, importante é a mensagem. Então, por exemplo, um texto de Kardec, nesse capítulo 24 é bem interessante, né? Ele até usa o exemplo de São Vicente de Paulo. Então, se eu recebo uma mensagem belíssima, assinado pelo Espírito, através de um médico, claro, São Vicente de Paulo. Como é que eu vou saber se ele? Eu convivi com ele? Eu sei como é a personalidade dele, eu sei as palavras exatamente que ele usava. Será que eu consigo identificar? Aí Kardec vai dizer o seguinte para nós, olha, a mensagem de um teor moral elevado, se é de um teor moral elevado, ela tem a probabilidade moral, olha a expressão que ele usa, entre aspas, probabilidade moral, de ser de São Vicente de Paulo. Pode ser dele? Pode. Pode ser também de um espírito que trabalha com ele, vinculado à equipe dele, que vai ali em nome dele e traz a sua mensagem. Isso é uma mentira. Não, de forma alguma, porque ele traduz o pensamento, né? Se alinha ao pensamento de São Vicente de Paulo. Agora, se o teor moral é inferior, se há palavras chulas, se há encaminhamentos morais, intelectuais inadequados, olha o uso da razão aí. Né? Pode ser de São Vicente de Paulo? Não pode. Não pode. Né? Então, olha que coisa importante. Se nós não conseguimos identificar com clareza quem é o espírito, nós devemos ter clareza do nível deste espírito. Se é um bom espírito, se é um espírito inferior. E isso nós podemos admitir pelo teor da mensagem. Tá? Do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. Olha o método de Kardec aí de novo. Tá? E aquilo que a gente repete aqui. Né? A gente vai analisar a árvore pelos frutos, não os frutos pela árvore. Não a mensagem pelo nome que a assina. Não a mensagem pelo médium que a assina. A mensagem pela qualidade da mensagem, gente. Olha que coisa fantástica. Tá? E aí uma coisa importante. Como nós dissemos, se a doutrina espírita não está completa,
se ela é progressiva, se ela está em caminho de produção, né, de crescimento, tudo aquilo que é publicado pelos grupos sérios, por pessoas bem intencionadas, tudo aquilo que é recebido por médiums, né, claro, com uma mínima análise inicial de razão, de moralidade, deve ser publicado. Porque o controle universal do ensino dos espíritos só pode ocorrer se nós tivermos acesso às mensagens que os médiuns recebem. Tá? Ah, mas o médium não é famoso. Ah, mas não importa. Os grandes médiuns brasileiros, né, que são famosíssimos, no início também não eram famosos. Né? E claro, nem é o objetivo que eles sejam, se tornaram pela qualidade do seu trabalho. Né? Então não é essa a questão. Mas se há médiuns recebendo mensagens de instrução geral, ah, mas eu não sei se é verdade. Não, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. O que nos dá segurança é o uso do método de Kardec. Então, que esses grupos publiquem, reúnam as mensagens psicografadas, quando de instrução geral, não mensagens particulares, que aí são, né, para cada um. Reúnam, publiquem em obras, em cadernos, pela internet. Hoje a gente tem um recurso fantástico, né, para que o movimento faça o controle. Tá? Então, isso não é dizer assim, ah, mas que absurdo, que perigo. Não há perigo. Se não há publicidade, não há controle universal. E é uma recomendação bem interessante sobre isso, que Kardec fazia isso, né? Em janeiro, na Revista Espírita de janeiro de 1862. Leiam lá. Você vê, bem interessante essa recomendação de publicidade. Kardec ainda faz uma discussão legal sobre as formas de se publicar, e é interessante que ele está lidando com a época dele. Né? Então ele faz algumas críticas a certas formas de publicação, que até eventualmente hoje já podem ser superadas. Né? Hoje, com os recursos que nós temos de publicação, a gente tem muito mais formas, né, de divulgar o que é psicografado. Então isso é importante, tá? Não há nenhum problema nisso. Então, gente, esse é o primeiro aspecto que a gente queria trazer. Eu nem falei isso no início, não, mas didaticamente, porque não tem como a gente separar isso, né? Nós fizemos essa análise da mediunidade em dois aspectos, né? O primeiro deles é o que eu estou chamando aqui de mediunidade esclarecedora, do que nós falamos até agora, ou seja, a mediunidade utilizada com esse objetivo de, claro, de conhecimento, de aprendizado, de esclarecimento da humanidade. Isso é fantástico, isso é fundamental. Mas há um segundo aspecto, no qual nós vamos entrar agora, que é o aspecto consolador da mediunidade. E eu repito, nós não estamos separando isso na teoria, é apenas uma separação didática para a gente entender melhor. Mas lembrando que essas duas coisas são conjuntas, né? Estão juntas. Então, olha que coisa interessante. O que a gente chama de mediunidade consoladora? Tá? Também nós vamos dividir aí em dois aspectos. Primeiro, o aspecto consolador em relação aos desencarnados, ou seja, a mediunidade enquanto ferramenta para que nós encarnados possamos auxiliar os desencarnados em sofrimento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto consolador, a mediunidade enquanto ferramenta para que nós atestemos e confiemos na imortalidade da alma. Para que nós entendamos, né, que aqueles que nós amamos como nós mesmos somos espíritos imortais. Então, se há uma questão lógica sobre isso, se há os relatos, se há as explicações teóricas, há os fenômenos mediúnicos que mostram claramente esta realidade. Então, esses são os dois aspectos consoladores. Mas vamos para o primeiro aqui que nós falamos, né? Como assim, né? Como assim a ferramenta pode ser a mediunidade pode ser uma ferramenta de esclarecimento dos desencarnados? Isso é o que ocorre atualmente, numa expressão que nós usamos há um bom tempo, né? Nas ditas reuniões mediúnicas. É claro que nessas reuniões mediúnicas é onde vão ocorrer também, né, esse aspecto esclarecedor da mediunidade, onde serão recebidas mensagens de teor moral, mensagens instrutivas, seja de espíritos que às vezes são os coordenadores das reuniões mediúnicas, os ditos mentores, seja determinados espíritos que vão ali trazer mensagens de esclarecimento, então também são nesses grupos sérios, né, de pessoas que trabalham com a mediunidade. Mas há também nesses grupos o trabalho, dois tipos de trabalho, né? Inicialmente a gente vai ver muita expressão de desobsessão, né? Ou seja, obsessão entendendo aquela influência constante, né, que um desencarnado tem sobre o encarnado, com tendências, com interesse negativo, né? Esse é o entendimento de obsessão. Então, as reuniões teriam por objetivo, ao conversar com esses espíritos
obsessores, esses espíritos que estão influenciando determinada pessoa para o mal, de esclarecê-los, né? Para que eles deixem de ter aquela atitude, compreendam melhor a sua situação. Tá? Mas há um outro nome que é mais recente, que é o de enfermagem espiritual, que nós entendemos que ele é mais amplo. Ele vai incluir estes espíritos, né, que com má intenção estão influenciando permanentemente, constantemente determinados encarnados, mas vai incluir também espíritos que estão simplesmente sofrendo no plano espiritual, que não necessariamente estão agindo para o mal de algum encarnado ou de outro desencarnado, não. Né? Mas por ignorância, por questões de consciência, pelo que plantaram enquanto encarnados, estão em situação de sofrimento no plano espiritual. Né? Às vezes desconhecem que desencarnaram, às vezes temem, né? Sofrem pelos mais diversos motivos. E olha que coisa interessante, em reuniões mediúnicas, como essa que nós estamos trazendo aqui, esses espíritos podem ser trazidos por outros espíritos que trabalham, claro, vinculados a esses grupos de encarnados, né? Para que através de médiums se manifestem, contem suas histórias, desabafem e sejam esclarecidos. Da mesma forma, aqueles que estão na situação de obsessão que nós falamos, né? Aqueles que estão, às vezes, buscando o mal de alguém por vingança, por alguma mágoa, são eventualmente encaminhados a essas reuniões, né? Ali contam a sua história, declaram seus interesses, suas más intenções, e são também esclarecidos. É claro que funciona como um encarnado. Né? Aqueles que têm essa função na reunião mediúnica vão evangelizar esses espíritos, vão convidá-los. Agora, eles têm o livre-arbítrio deles, né? De aceitar esses conselhos ou não. Nós sabemos que em determinado momento todos vão se encontrar, né? Todos vão caminhar para um lado mais positivo, mais feliz da sua situação. Mas isso pode demorar. Isso pode acontecer também por outras formas, né? Lembrando que esses espíritos não são esclarecidos apenas pelas reuniões mediúnicas, mas no próprio plano espiritual. Há diversas equipes, diversos grupos que fazem esse trabalho. Tá? E é um trabalho belíssimo, gente. Quando a gente vai ver na própria obra O Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec, a quarta obra da codificação, segunda parte, tem relatos belíssimos desse tipo de trabalho, como também na obra do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, né, como também na obra psicográfica de Ivone Pereira, né, a obra Memórias de um Suicida tem também situações interessantíssimas em relação a isso, e a obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco, também é recheada de casos de doutrinação ou esclarecimento ou evangelização desses espíritos, né, que são assim belíssimos, né? E até já que nós estamos falando assim dos objetivos, né, da questão da reunião mediúnica, tem até uma outra obra que eu acho que sintetiza muito bem esses objetivos. É uma obra que se chama Dramas da Obsessão, né, ela é psicografada por uma médium que nós já citamos aqui, né, a médium Ivone Pereira, e o espírito que a assina é Bezerra de Menezes. Tá? E essa obra é uma obra até bem densa, bem forte, né, que eu não recomendo para quem está começando a estudar. Realmente as histórias apresentadas ali são histórias bem tristes, bem trágicas, né? Mas é uma obra de uma grande contribuição ao trabalho mediúnico. Em determinado momento, Bezerra de Menezes ele traz 3 aspectos de importância da reunião mediúnica. É muito interessante. Quando ele vai dizer para nós que a reunião mediúnica tem basicamente 3 objetivos, 3 oportunidades que ela nos traz. Né? A primeira delas, talvez a mais óbvia, é a oportunidade de se fazer a caridade, o que nós já falamos aqui. Né? Então, se eu tenho um espírito em sofrimento no plano espiritual, quer fazer o mal para alguém ou não, está sofrendo, né? Eu tenho a oportunidade, ao conversar com ele, de esclarecê-lo, como teria também a um encarnado. Né, de mostrar para ele, por exemplo, né, e aí é uma das coisas que aparece muito nesse tipo de comunicação, nas experiências, na literatura espírita, né, dizer para ele que, por exemplo, o ódio que ele alimenta pelo outro prejudica, em primeiro lugar, a ele mesmo. Né, o prende ao mal, causa sofrimento a ele mesmo. Né, a situação em que ele está de não perdoar o outro causa sofrimento, inicialmente, em primeiro lugar, a ele mesmo, que carrega aquele desejo de vingança, aquela raiva, né? Então é um dos caminhos, é claro que eu estou resumindo demais aqui, né? É uma conversa densa, uma conversa bem trabalhada, que demanda maturidade daquele que está nessa função, né? Não é para iniciantes, que vai conduzindo aquele espírito à reflexão. E como eu disse, que ele pode aceitar de imediato ou não. Né? Ele vai contra-argumentar, ele vai trazer os seus argumentos, vai contar histórias que muitas vezes, quando nós as escutamos, né, nós até compreendemos,
o Espírito, por que ele quer fazer o mal, nós compreendemos, mas nós sabemos, pelo entendimento que Jesus nos traz, né, que você retribuir o mal com o mal nunca é a solução para nada. É ficar naquele círculo infinito, né, de eu fazer o mal, receber o mal, fazer o mal, receber o mal. Então não há sentido do ponto de vista cristão. E isso é algo que você deve expor ao Espírito, né? E aí você vê nesses relatos, a obra do céu e o inferno é fantástica, né? Você vê os relatos daqueles espíritos em sofrimento, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, são os nomes que Kardec dá a essas categorias, né? Eles reconhecendo, eles começando a orar, eles aos poucos voltando várias vezes na reunião mediúnica, vários dias diferentes, demonstrando a sua melhora vagarosa. Então são histórias belíssimas. Um segundo aspecto, gente, que até nós já falamos dele aqui, quando falamos da caridade, é o aprendizado que as experiências que os Espíritos nos trazem nos dão. Então, quando você vê a situação de um Espírito no plano espiritual, em que ele vai nos explicar por que está naquela situação, eventualmente de sofrimento, né? O que ele fez enquanto encarnado para se encontrar naquela situação, ou o que ele está fazendo agora, o sofrimento que está sentindo, né? Ou a sua própria melhora, como nós dissemos, isso é de um profundo aprendizado para os encarnados, gente, para nós encarnados. Daí a importância da gente ter essas histórias registradas nas obras que nós citamos aqui, né? O Seu Inferno, a obra de André Luiz, a obra de Filomeno, né? É de um enriquecimento muito grande. E para aqueles que trabalham com isso, então, é algo belíssimo. Né? Você vê aquilo ao vivo, você está na reunião, você está esclarecendo, você está ouvindo, você está crescendo junto com aquele espírito que eventualmente está sofrendo. Então é uma coisa belíssima, né? É um trabalho assim engrandecedor. E o último aspecto, que eu vou me permitir aqui não aprofundar, né, que os espíritos vão trazer para nós, e Bezerra de Menezes nos traz nessa obra, né, que muitas vezes apenas o primeiro contato do espírito com o médium, aquele espírito mais embrutecido, mais materializado, só aquele contato, aquela vinculação para que ele traga a sua mensagem, ou eventualmente nem consiga trazer, nas suas primeiras vezes de comunicação, só aquela vinculação já pode ser um choque, um despertar para o espírito. Né? Um tirá-lo de uma situação, às vezes, de inércia, em que ele estava no plano espiritual, com pensamento fixo, sabe? Só aquela vinculação já é um primeiro passo. Sabe? Claro que unicamente não resolve nada, mas já é um primeiro passo. Daí a importância, né, que a gente pode se perguntar assim, como eu estava falando, para que fazer reunião mediúnica se os espíritos já, de certa forma, também não se ajudam? Né? Claro que isso acontece. Né? E se a gente for levar em consideração que as reuniões mediúnicas, se elas fossem o único remédio para isso, a humanidade estaria perdida. Né? Porque a parcela da humanidade que se diz espírita, ou que trabalha a mediunidade da forma como nós entendemos como mais adequada, ela é ínfima. Né? A quantidade de espíritas no mundo é muito pequena. Então a gente não pode também entender, ter a pretensão de achar, né, que só a reunião mediúnica está ajudando esses espíritos. Não. Há vários outros mecanismos, né, do plano espiritual, ou até mesmo abordagens diferentes de outros grupos religiosos, que eventualmente possam ajudá-los. Tá? Mas nós estamos dizendo que este trabalho também, por outro lado, não deve ser invalidado ou colocado numa importância secundária, porque é um trabalho primoroso, uma grande experiência de aprender e uma grande experiência principalmente de se fazer o bem para esses espíritos. Tá? Então isso é fantástico, tá? Isso é inquestionável. Agora, há aquele segundo aspecto da mediunidade do ponto de vista consolador, que é fantástico, né? Que é o que muda as nossas vidas, né, gente? Ou deveria mudar. A imortalidade, o trabalho com a mediunidade, os registros na literatura, nossas próprias experiências pessoais, vão mostrar para nós claramente que se há inteligências que se manifestam, que nos instruem, que eventualmente brigam conosco também, né? Que eventualmente estão em sofrimento, se há esse tipo de trabalho, se há esse tipo de comunicação, isso está mostrando para nós, mais uma vez, além da lógica, que a alma é imortal, que o espírito é imortal. Né? E isso muda as nossas vidas, né, gente? Quando nós temos um pensamento, e é claro que com essa fala aqui, eu não estou querendo depreciar aqueles que não são espíritas, ou nem mesmo espiritualistas, aqueles que são ateus, não é isso, não. Né? Porque as pessoas têm os seus mecanismos de lidar com os problemas da vida, têm as suas formas de serem felizes, nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas para discutir ideias. Né? Lembrando que para Kardec, para os espíritos, se o espiritismo tem um inimigo, vamos dizer assim, inimigo muito entre aspas, né? É a descrença, é o materialismo. Né? E não o pensamento diferente, não as pessoas que têm esse pensamento, de forma alguma. Né? Mas essa ideia, tá? É o que nós debatemos aqui. Quando nós temos um pensamento materialista, gente,
É possível. Por isso que eu não digo certo, é possível. Porque a gente tem determinadas reações diante dos problemas da vida bem diferentes. Né? Principalmente diante da doença física, diante da expectativa de desencarnação. Que para nós, na verdade, neste caso, nem é desencarnação, é morte. Né? Então, se a gente tem essa expectativa de morte, se a gente entende que a morte existe, se a gente entende que é o corpo, vocês lembram daquelas perguntas iniciais? Do primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, nós fizemos no início aqui, né? Se nós entendemos que somos o corpo, que aqueles que nós amamos são corpos, o simples pensar na morte dessas pessoas pode nos levar à situação até mesmo de desespero. Ou ao lidar com a morte dessas pessoas, podemos ser levados ao desespero. Porque se eu entendo que essas pessoas são corpos, e esses corpos morrem, e isso todo mundo acredita, né? Isso aí não é religião, não. Todo mundo acredita. E os corpos morrem, nós nunca mais vamos ver essas pessoas. Acabou. Né? Olha que coisa interessante. Acabou. Mas se temos o pensamento espiritualista, no nosso caso espírita, olha como é que as coisas mudam de figura. Aquele que, gente, é um fato. Aqueles que nós amamos ou desencarnam primeiro ou desencarnam depois da gente. Não tem jeito. E muitos dos que nós amamos, nós vamos ver desencarnar. Nós vamos ver. Tá? E é claro, nós vamos tomar susto? Vamos. Nós vamos sentir saudade? Vamos. Nós vamos chorar? Possivelmente. Emoção, saudade, o carinho, o amor que nós temos por essas pessoas, claro. Mas nós não vamos nos desesperar. Olha que coisa fantástica. Nós não vamos nos desesperar. Por quê? Porque sabemos que essas pessoas estão vivas. Olha que coisa fantástica. Estão vivas. Ah, mas quando que eu vou encontrar? Não sei. Eu não sei quando que eu vou desencarnar. Né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos. Mas estão vivas. Ah, mas se desencarnou uma pessoa, se ela não estava muito bem, não tinha uma moralidade muito boa, ela pode sofrer no plano espiritual? Pode. Mas vai sofrer para sempre? Não vai. Não vai. Olha que coisa maravilhosa. Não há portas fechadas para o pensamento espírita. Não há condenação para o pensamento espírita. Então, olha como é que isso muda. E se a gente vê esses relatos, né, de pessoas se manifestando, falando, a gente está vendo isso comprovado. Né? O trabalho que Chico Xavier desenvolveu por anos, que ficou famoso, das cartas. Né? Tem até um filme muito interessante que se chama As Mães de Chico Xavier. Até recomendo, é um filme bem interessante, em que vão ser apresentados casos de 3 ou 4 famílias que procuraram Chico Xavier por situações de terem filhos desencarnados, parentes, né, desencarnados, né, bem interessante. Então essas cartas eram interessantes porque Chico Xavier se colocava naquela posição, as pessoas o buscavam, e ele eventualmente, nem todos, claro, os espíritos se manifestavam, né, eventualmente recebia cartas, né, dos parentes desencarnados, amados, direcionados aos seus familiares. Né? Aí você fala assim, esse o cara inventava, não. Porque quando você vai pegar uma dessas casas, é maravilhoso. E tem gente que pesquisa isso. Né? Quando você vai pegar, é uma obra, que se chama Somos 6, organizada por Caio Ramaciotti, e claro, assinada também por Chico Xavier, que é casos de 6 desencarnados, né? Daí o nome do livro, né? E que trazem as suas correspondências. Na hora que vocês vão ver lá a riqueza de detalhes que esses espíritos estão trazendo, não tem como um médium inventar, chutar, né? Não tem jeito. Né? Detalhes que muitas vezes nem os próprios familiares saberiam falar. E isso não apenas com Chico, tá? Há vários casos, e ainda acontecem com outros médios, em que você fica nessa situação. Peraí, como é que ele inventou esse negócio? Não dá. Né? Não inventou. Não tem jeito. Então, olha que coisa fantástica, gente. Esse é o outro aspecto consolador. E é um aspecto também que nos encaminha a um outro olhar diante da vida. Em que nós, sim, vamos respeitar as questões materiais, o corpo, vamos ter as nossas vontades do ponto de vista material, vamos, mas vamos subordiná-las aos interesses espirituais. Vamos subordiná-las àquilo que importa mais, que é o que carregamos conosco, não o que fica, porque nada que é material nós carregamos. Né? Daí a mediunidade teria esse aspecto fantástico, esclarecedor, consolador. E para a gente fechar, só gostaria de destacar uma parábola cujo esse detalhe realmente fica às vezes desconsiderado quando ele é tratado, a parábola do mau rico. Nessa parábola o que acontece? Né? Havia um rico, eu vou resumir bem, né? Havia um rico que tinha os seus banquetes e nem as migalhas davam para os pobres, não estava nem aí para as pessoas. Havia um pobre que sofria, Lázaro, né? De forma resignada, às portas desse rico. Ambos morrem. Nós vamos ver o rico numa situação de sofrimento no plano espiritual, nós vamos ver Lázaro ao lado do pai Abraão. Ou seja,
o seio de Abraão, uma situação de relativa felicidade no plano espiritual. O rico vê aquilo, está sofrendo e pede apoio a Abraão, pede apoio a Lázaro. E Abraão vai dizer a ele, olha, nesse momento não dá para te ajudar não. Você fica aí, nós estamos aqui. Por enquanto não dá. Cada um está na situação que plantou. Mas a gente sabe, do ponto de vista espírita, que isso vai mudar. O rico não está condenado ali de forma alguma. Mas o que acontece? Ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, faz o seguinte então, por favor, pede para o Lázaro ir lá nos meus irmãos, lembrando que o Lázaro estava desencarnado, os irmãos encarnados, falar para ele o que eu estou sentindo aqui, para eles não terem as posturas que eu tive enquanto encarnado e virem para cá também. E aí, Abraão vai dizer para ele, olha, seus irmãos têm Moisés, têm os profetas para eles estudarem, né? Não precisa de Lázaro ir lá aparecer para eles. Olha que legal a possibilidade de mediunidade numa história contada por Jesus. Mas o rico insiste, não, pai Abraão, mas se o Lázaro for lá, claro, um espírito, né? Se o Lázaro for lá, eles vão acreditar. E eles vão mudar de comportamento. Olha o que nós estamos falando aqui. Porque demonstraria o que para eles? A imortalidade da alma. Mas Abraão vai falar para ele novamente, olha, eles têm Moisés e os profetas, que os escute. Se ele nem com Moisés e os profetas, se eles se transformam, se modificam, nem que um dos mortos ressuscite, eles vão se modificar. E nós encerramos destacando o que nesse exemplo aqui? Que nós não temos na mediunidade uma ferramenta mágica de transformação. Nós não temos. Nós não temos na mediunidade uma ferramenta mágica de consulta, de solução dos nossos problemas. Não temos. Porque não é para isso. Nós falamos aqui amplamente dos objetivos da mediunidade do ponto de vista espírita. Nós temos para nossa salvação, para nossa felicidade, Moisés, os profetas, Jesus. Nós temos Jesus, o Espiritismo, as diversas outras escolas religiosas, exemplos, convites ao bem que a humanidade traz. Nós temos tudo isso. Se com tudo isso nós não nos esforçamos para sermos pessoas melhores, não nos modificamos, não é a mediunidade, não é a manifestação mediúnica, não é a comprovação da imortalidade da alma por si só que vai nos modificar. Então, que a gente dê a mediunidade, que a gente busque na mediunidade o que ela tem a oferecer. Oportunidade de trabalho, oportunidade de caridade, oportunidade de esclarecimento. Não passe de mágica, não solução mágica. Que muitas vezes aqueles que lidam com a mediunidade de uma forma ainda imatura, esperam dela. E não vão conseguir, vão se frustrar. Mediunidade é ferramenta de aprendizado. Mediunidade é, acima de tudo, ferramenta de caridade. Então, mais uma vez, agradeço o convite, é um prazer imenso a gente poder falar sobre esse assunto, falar de espiritismo, falar de Jesus em geral, e que todos aí tenham uma boa semana e dediquem um tempinho ao estudo das referências que nós trouxemos aqui, em particular e com destaque ao Livro dos Médiuns. Até mais. Agradecemos a presença de vocês. Pedimos que se inscrevam no canal, não se esqueça, e agradecemos de coração ao nosso amigo Daniel, que sempre nos atende com muito carinho. Que Jesus possa abençoar a todos, dando uma boa semana. Que assim seja.